Nossa, cara de sono, né? Acordei agora há pouco também, mas vai assim, né? Quando eu tenho tempo. Bom, eu mostrei recentemente como fazer a atualização do firmware na minha impressora K1C. Ela estava com acesso root liberado. Quando você libera esse acesso root na sua impressora e você vai atualizar o firmware, como eu fiz, você precisa fazer o reset de fábrica. Se não fizer isso, ela vai brincar. Essa é a reclamação que eu tenho visto o pessoal comentar online. Tem como reverter? Tem, mas é chato, é trabalhoso. Então o ideal é seguir os passos corretos. Lembre-se, liberou o acesso root, vai atualizar o firmware, faça o reset de fábrica primeiro. Mas aí a questão é, que raios é esse acesso root? Por que eu devo fazer isso e como eu faço isso? Bom, a Creality, quando lançou, eu não sei sobre as outras impressoras da Creality, tá? Mas pelo menos a K1C, e eu creio que K1 e K1 Max também, a série K, digamos assim, eles fizeram o seguinte: essa impressora vem com um clipper básico e ela é controlada pelo Creality OS. O Creality OS e a versão clipper que a Creality liberou e colocou nessas máquinas, ele é muito limitado. Por que isso? Porque a Creality é uma sacana e ela quer te prejudicar? Não, a Creality nem sabe que você existe. Ela quer que você fique feliz com o produto e que você divulgue para outras pessoas e outras pessoas comprem. É isso que a Creality quer. Só que essas impressoras, assim como as da Bambu e tal, são impressoras que vieram para o mercado para tentar popularizar a impressão 3D, porque antigamente as impressoras estavam igual computador no começo deles. Eram algo de pessoa, sabe? Era algo que era construído na garagem da pessoa, seguindo manuais técnicos complicados, difíceis. Poucos faziam, poucos se aventuravam em tentar montar um computador, porque tinha muitos problemas a enfrentar. Não era simples como montar um PC hoje em dia, que é tudo plug and play. Você compra as peças, só tem que garantir que elas são compatíveis, sai plugando, pronto, assunto resolvido, ligou, o negócio já, sabe? E as impressoras seguiram mais ou menos esse passo de evolução. Então agora elas estão no momento que elas estão tentando sair da garagem e atingir um público que quer o seguinte: ele quer abrir a caixa, tirar o equipamento de dentro, ligar na tomada e imprimir de cara, sem precisar, ajustar, calibrar, apertar. Uma maneira de você tentar evitar problemas, não só para a empresa, mas principalmente para o usuário leigo, que não quer se aprofundar de forma mais técnica, é você dar na mão dele um equipamento que seja user-friendly. Só que infelizmente muitas vezes para isso você tem que dar uma enxugada nele. E eu vou te falar, eu gosto de liberar essas funções em tudo que eu tenho, mas eu nem uso todas as funções, tá? Muitas vezes é só, se eu precisar tá ali. Quer dizer que eu uso? Não. Então assim, você tem que fazer esse acesso root ou não, é uma questão muito pessoal. Eu gosto, tem algumas opções que libera que são muito legais, como CAM. Ele me dá a capacidade de alterar linha de código se você quiser, se eu quiser, mas assim, se você for fazer isso, cuidado, você pode alterar algo que não é para alterar, só faça se você souber direitinho o que você está fazendo. E outra coisa que eu gosto bastante é que na hora de controlar ele através de uma interface web, eu posso acessar ele usando o Mainsail ou o Fluid, ao invés de acessar a interface web da Creality, que é muito mais complexo, me dá muito mais controle sobre a impressora. Obviamente, de novo, me dá tanto controle que muitos eu nem uso. O Slicer também, o Slicer da Creality, você até consegue liberar as funções do Slicer, as funções mais complexas, só que na aba em que você tem acesso pela impressora, que é a mesma coisa do acesso na interface web, continua sendo muito simplificado. Então, com acesso root, eu consigo usar o Orca. Se você vai usar o Orca ou não, acho que isso aí tanto faz. Mas pelo Orca, eu consigo ter uma aba ali, que é a mesma coisa de acessar o Fluid ou o Mainsail, vai da sua preferência, pelo seu browser. Só que você tem um programa aberto. Então, ali nesse programa você carrega o objeto, você fatia o objeto, você tem acesso a todos os controles da impressora. Então eu acho, na minha opinião, com base no meu workflow, eu acho isso um pouco mais lógico, mais fácil, mais interessante. Tá? Riscos para sua impressora, se tiver algum, é mínimo. Se você seguir os passos certinho e depois que liberou o acesso root, você não ficar inventando moda, porque o problema é o que você faz depois com a impressora. Ela vai permitir que você envie comandos que você não deveria. Então você tem que tomar cuidado com isso. Mas durante o processo de liberar o acesso root, eu acho que risco mínimo. Então vamos começar o processo. Para começar a liberar o acesso root, nós vamos aqui na impressora. Vamos aqui na engrenagem, aba Sistemas. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui,
version checking. 13336 neste momento, mas você, independente do número, você vai clicar. Se aparecer que está a mais atual, ótimo, está atualizado. Atualize o seu firmware antes de fazer isso. Aí você sobe e vem aqui, ó, Root Account Information. Clica ali, leia, tá? No vídeo anterior eu mencionei que as pessoas não leem o que está escrito. Leia. Sua única opção é clicar nesse checkbox aqui e tem um OK aqui que ele está bloqueado, você não consegue clicar. Só que tem um countdown ali. Ele está indo de 30 segundos para 0. Então a gente vai ter que esperar. Pronto, terminou esse countdown, podemos clicar no OK. OK. Ele te dá essa informação aqui, ó. Anote isso. A sua account é a palavra root e o password creality, tudo minúsculo, underscore 2023. Dá um OK aqui e pronto. Próximo passo. Bom, aqui no computador eu vou deixar essa... Deixa eu voltar aqui para home. Eu vou deixar esse link aqui, tá? Essa é a wiki do Helper Script. Helper Script vai ajudar a fazer todo esse processo sem precisar ficar copiando muitas linhas de código, tá? Então, de novo, leia. Toda a informação está aqui. Vamos aqui, então, no Install Helper Script, dentro da aba do Helper Script para Creality. Ele começa a te dar toda a informação aqui. Parará, vai lendo. Primeiro passo, connect ao SSH. Não sei como fazer isso. Vamos clicar aqui. Ah, tá, legal. Então, para fazer isso, tem que instalar o MobaXterm. Como? Clicando aqui. Ele te joga para esse site, você baixa esse programinha, instala. O meu já está instalado, então vamos seguir o próximo passo aqui. Nós vamos em Session, SSH. Aqui nós vamos entrar o IP que você checou lá na impressora. Checkbox aqui e apareceu a palavra default ali, nós vamos digitar root e dá um OK. Abriu essa tela aqui, muito esquisita, legal. Vamos voltar aqui, não precisamos mais do MobaXterm e nem do guia sobre ele. Vamos continuar aqui. Depois que você fez aquilo, você vai copiar essa linha de código aqui, botão direito, paste, enter. E espera, ele está fazendo a instalação do Helper Script. Pronto, instalação realizada. Nós vamos voltar aqui. Ó, vamos digitar este comando para rodar o script. Toda vez que você precisar acessar o Helper Script para instalar alguma coisa, esse é o comando que você vai precisar. Então já salve em algum lugar aí de fácil acesso, tá? Aqui, paste, enter, entramos. Muito bom. Temos aqui agora, ó, se você digitar 1 no seu teclado e der Enter, você entra no menu de instalação, 2 você entra no menu de remoção, 3 de customização, 4 backup restore e por aí vai. Nós vamos fazer a instalação de algumas coisas. De quais coisas? Aqui na wiki, em Helper Script, K1 Series, Install Menu. Aqui ele vai te dar tudo que ele vai te mostrar lá. Então, por exemplo, o que é um Moonraker? É um serviço de web baseado em Python. Se isso não te ajudar nada, você vai lá e dá um Google. Mas tudo que você pode instalar está aqui. Então eu vou entrar aqui e agora eu vou começar a fazer a instalação de tudo. Eu vou fazer a instalação do 1, 2, 3, do 4, do 5, do 6, o 7 não me interessa, o 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 não interessa, Mobile Raker Companion, então o 22 e o Obico. Tá? Inclusive, esse programinha aqui, eu acho que ele te dá um resultado melhor na detecção de problemas durante a impressão do que a própria detecção da Creality, tá? Mas vamos começar lá então. O que eu faço? Como eu disse, eu vou instalar o número 1. Então eu aperto 1 no teclado e dou Enter. Aí ele vai me perguntar, tem certeza que você quer instalar? Tem. Vou apertar Y de Yes e dar Enter. E aí você aguarda. Dependendo do que você estiver instalando, pode ser que ele te dê uma mensagem do tipo... Para instalar isso, você precisa instalar tal coisa antes. Então volte lá, instale isso primeiro e volte aqui. Muitas dessas coisas que eu estou instalando na minha impressora demoram um tempo. Então eu vou cortar aqui e a gente volta depois que tiver tudo instalado. Mas o processo vai ser o mesmo para todos, tá? Importante. Se você for instalar o Fluid ou o Mainsail, você vai precisar dessa informação aqui da porta. 4408, 4409. Então também já anote em algum lugar aí. Enquanto eu estou instalando as coisas lá pelo SSH, eu me dei conta de uma coisa.
A primeira vez que eu fiz isso, aconteceu exatamente isso. Eu cliquei lá na seção, SSH, IP, mudei isso aqui como eu mostrei para vocês, dei um OK. Aí ele me mostrou essa tela aqui, pedindo o password. Qual que é o password? É aquele Creality 2023. Quando você digita o seu password aqui, nada vai aparecer. Não vai aparecer a palavra Creality 2023, não vai aparecer asterisco, nada. Vai parecer que nada está sendo digitado. Isso é normal. Aí vai falar que uma janela de autorização vai aparecer, autoriza. Também é possível que uma outra janela vai aparecer perguntando se você quer mudar o password. É possível mudar o password, mas ignore isso, não altere, porque para evitar que você esqueça esse password ou que você cometa um erro fazendo a digitação, depois você não consegue ter acesso à sua impressora mais, tá? Uma vez que conectou, vai aparecer a mesma janela que apareceu para mim, e aí a gente parte para essa etapa aqui de copiar essas duas linhas de comando, uma de cada vez, colar lá. Bom, depois de fazer a instalação de tudo aquilo que eu disse que eu instalaria, você agora tem acesso a diversas coisas. Eu vou mostrar algumas coisas aqui e mais algumas mudanças que eu faço na minha impressora, tá? Então é o seguinte, vamos começar pelo Mainsail, que é a interface web que eu tinha mencionado. Como você pode ver, tem até coisa rodando aqui. Porque eu fiz, depois que eu instalei tudo, eu mandei a impressora agora fazer toda a calibragem dela, a autocalibragem. Mas eu posso ir mostrando o que eu fiz aqui. Eu me adiantei e eu já meio que dei uma alterada no layout desse daqui. Então quando você entrar no seu Mainsail, você vai ver que o seu layout é um pouco diferente, tá? Mas vamos lá, vamos com calma, vamos falar sobre ele. Como é que eu acesso isso aqui? IP da sua impressora, 2 pontos e a porta do Mainsail. A porta é o 4409, tá legal? Pode salvar isso no seu favoritos, eu faço isso, já deixo no favoritos, rápido de acessar. Você também pode acessar pelo navegador do seu celular e você pode salvar um atalho direto para esse endereço de IP e porta como um ícone, fica como se fosse um aplicativo lá no seu celular. Agora sim, o problema do Mainsail ou do Fluid é que você só vai acessar ele se você estiver conectado na mesma rede da sua impressora. Meu Wi-Fi tem o 2.4, que é onde a impressora está conectada, e o 5G, que é onde normalmente o meu notebook e meu celular estão conectados, e eles geralmente estão rodando atrás de uma VPN. E ainda assim o Mainsail e o Fluid funciona legal, ele não dá problema. O problema é quando eu estou com o meu celular na minha rede da operadora de telefone, que eu estou longe de casa, aí ele não conecta. Vou te explicar o que eu uso para fazer isso. Antes, vamos aqui. Se você vem aqui nessas duas engrenagens, você tem todas as configurações dele que você pode fazer, tá? Então foi aqui que eu alterei o layout. É legal que quando você for no seu celular, você pode alterar o layout para o celular. Quando for no iPad, você pode alterar o layout para o iPad. Então você vai ter um layout para o computador, um para o celular, um para o iPad, com base naquilo que você precisa. Vai olhando tudo que tem de interessante aqui, tá? Uma coisa que eu mudei foi mudar aqui de barra para círculo. Reorganizei. Você pode mudar aqui também, eu tinha esquecido disso. Você tem a versão desktop, tablet e mobile. Ou seja, celular, iPad e desktop. Então eu reorganizei isso aqui. Você pode desabilitar caso não queira ver alguma coisa e tudo mais. Importante aqui. Vem em webcam, editar. E aí você vai fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar essa informação no descritivo, tá? Só que você vai ter que mudar o IP da sua impressora, 2.4409. 4409, lembrando, é a porta do Mainsail. E depois mais algum textinho aqui. Eu vou colocar o link para esses dois, tá? Para o URL Stream e URL Snapshot. E tem o nome da impressora, você pode colocar o que quiser. Aqui no Fluid, para acessar ele, o IP da sua impressora, porta 4408, tá? Eles são muito similares, tem pequenas diferenças. É aqui que você acessa as configurações para o Fluid. Você vai ter que fazer também em webcam, você vai ter que clicar em Add Camera, e aí você dá um nome, garante que isso aqui está habilitado, e aí você vai configurar aqui. Olha que engraçado, tá 08. É porque eu mudei, como eu estou usando Mainsail e Fluid, eu habilitei os dois. Eu quero usar o 4409, tá? Porque normalmente eu uso o Mainsail. Então, quando eu altero lá no Mainsail, ele altera aqui também. Se você for usar só o Fluid, coloca 4408, tá?
O que dizem com relação a Mensei e Fluid? Tá? Eu recomendo usar os dois e ver qual você prefere. O que eu sei sobre eles é: o Mensei tem mais suporte, mais pessoas adotaram ele. É o que eu tenho usado. O Fluid diz que ele possibilita conectar uma câmera no USB que tem na frente da sua impressora, uma câmera extra. Isso é uma coisa que eu tentei fazer no começo, não deu muito certo, só que eu ainda tinha muita coisa para aprender sobre a impressora, por isso eu meio que deixei o Fluid de lado. Eu achei que o Mensei é um pouquinho mais agradável, talvez é só questão de eu ter me acostumado com ele. Fazendo acesso root, você volta a ter o console aqui para onde você pode mandar códigos, tá? Olha o tanto de informação que você tem acesso, se for comparar com o dashboard da Creality. Deixa eu abrir ele aqui. Enquanto ele está abrindo, você pode ver só no console aqui, você pode ver o mapa do nivelamento da sua mesa, que ainda está carregando, porque ela está fazendo isso nesse momento, então não está mostrando aqui. Ó, esse é o da Creality, é só isso que ela te mostra. A câmera, se tem alguma impressão correndo, muito pouco controle aqui, tá, de coisas. É só isso que ela te dá, só, não tem mais nada. Olha lá, apareceu a mesa, tá com uma diferença boa aqui. Um range de um pouquinho mais de meio milímetro. Engraçado, tava menos antes. Vou ter que ver o que é. Se bobear, ela tá suja e tá medindo cola. Aqui você pode ver os arquivos de G-Code. Tem um G-Code Viewer, quase não uso. Um histórico, que foi apagado, né? Fiz o reset fábrica, apagou todo o meu histórico que eu tinha. E aí aqui que é legal, Machine. Eu vou mostrar algumas coisas que eu altero, tá legal? Eu começo vindo por aqui. Então o que eu faço? Alterações que eu faço, tá? Eu crio essa linha aqui com essa informação, Fan Control. Depois eu vou mostrar o que eu altero. O que eu tô falando aqui, ó. Ao invés de você... Tem um arquivo, deixa eu mostrar ele já, vai. Ele está aqui em Helper Script, Fans Control. Eu vou fazer uma alteração nesse código. Só como você pode ver, ele é só leitura apenas. Então o que eu faço? Eu vou aqui duplicar. Quando eu duplico, eu mudo o nome dele. Então eu coloco um com o meu sobrenome. E aí eu preciso falar para a impressora. Impressora, ao invés de você chamar o anterior, chama o que eu vou alterar. Outra coisa que eu faço, eu venho aqui, ó, under TMC2209 Extruder, são as configurações da extrusura. Ele tem aqui, ó, corrente. Esse número 0.4 estava em 0.55. Eu mudo de 0.55 para 0.4 porque dizem que isso ajuda o motor da extrusora a rodar um pouquinho mais frio. Se eu faço alguma alteração, eu coloco o hashtag, porque depois do hashtag a impressora não lê como uma linha de código, é só uma anotação. Então eu coloco um hashtag, meu sobrenome, e aí eu coloco o descritivo de qual o número que estava antes, o que eu mudei e por que eu mudei. Você dá um save, não precisa dar save and restart, porque vamos mudar mais coisa, dá só um save aqui e fecha. Aí vamos em Decode Macro. Garanta que nessa seção aqui, ó, Decode Macro, Autotune Shape, ele está comentado. Esse teste de ressonância que ela faz, o Input Shaper Calibration, ela faz só no eixo Z. E aí ela pega a informação do G, passa para o Y e usa ele para compensar o Y, o X e o Y. Acho que eu falei Z, ela faz no eixo X. E aí ela pega a informação do X e manda para o Y. Comentando aqui, provavelmente vai estar comentado, tá? Ele já estava comentado, mas eu checo para garantir que aquela informação está comentada. Fazendo isso, ele vai calcular nos dois eixos, no X e no Y, e aí ele vai te dar uma informação mais precisa. Aqui é só isso, agora vamos aqui, ó, Helper Script. E aí eu faço o que eu tinha mencionado antes, né? Eu duplico esse arquivo, mudo o nome dele, entro aqui e eu venho aqui, ó. Temperature Fan, Chamber Fan. Aqui em Target Temperature é a temperatura da câmera de impressão. Eu acho que 35 é muito baixo quando você está imprimindo ABS, ASA. Então o que eu faço? Eu mudo para 50 graus, ou seja, quando atingir 50 graus, o fan vai ligar e vai começar a jogar ar quente para fora para manter a temperatura em 50 graus. Coloco meu sobrenome ali para ficar fácil de encontrar a informação quando eu quero, salvar e fechar. E aí tem mais uma coisa, Moonraker ou Obico. Esse Obico, eu uso ele porque, como eu falei, você pode acessar o Mensei e o Fluid pelo celular também, pelo navegador. Eu vou falar mais sobre o celular depois. Só que você tem que estar na mesma rede. Quando eu não estou na mesma rede, no celular, eu uso o Obico. O Obico também eu uso ele porque eu acho que ele dá uma detecção de falhas de impressão melhor do que o software da Creality. Quando você instala o Obico e você linka a impressora no aplicativo dele, você também pode acessar ele pelo navegador, tá? Mas como tem um aplicativo para celular, eu uso o aplicativo.
Quando você liga a impressora, tem duas coisas que você vai ter que fazer. Linkou a impressora, desliga ela, liga de novo, aí você vai conseguir conectar pelo aplicativo. Porque depois que você linkou, você vai ver que ela dá um ok de que está linkado, mas continua mostrando a impressora offline. Aí você vai ficar maluco com isso. Desliga a impressora, liga de novo e aí ele vai conectar. Beleza? Segunda coisa que você tem que fazer, vir nesse arquivo aqui, Moonraker Obico, e agora a gente vai ativar a câmera dele, senão ele não vai te mostrar a câmera. E aí o que eu faço é isso aqui, eu jogo toda essa linha de código aqui, você já vai ver a seção webcam, apaga o que tiver abaixo dela, obviamente, antes de chegar na próxima seção, que é login, e joga toda essa informação aqui. Essas duas linhas, snapshot URL e stream URL, vão estar comentadas com hashtag. Deleta o hashtag e muda o IP da câmera. E aí, que conexão, que web interface você está usando? Você está usando o Mainsail ou o Fluid? Se for o Mainsail, usa a porta 4409 nos dois. Se for o Fluid, 4408. Feito isso, salvar. Aliás, nesse ponto aqui, acabaram as alterações do que eu faço. Então você pode dar um Save and Restart. Ele vai reiniciar a impressora e vai carregar todas essas alterações que você fez. E aí, a partir disso, você vai conseguir ver a sua webcam no aplicativo do Obico. Sem fazer isso, você não vai ter acesso a ela, tá? Eu também vou deixar um link para um guia de como configurar o aplicativo do Obico. Ele explica tudo isso que eu fiz na minha impressora. E uma outra coisa que depois eu faço, que eu não precisei fazer, porque mesmo dando reset de fábrica, mesmo instalando um firmware novo, ele não alterou o Orca. É uma configuração que eu faço no Orca. Depois você instala, você adicionou os perfis da sua impressora e tal. Você vem aqui, ó, nesse símbolozinho de conexão, símbolozinho de Wi-Fi, e aí você vai colocar nesse host, vai mudar aqui para Octoclipper, né? E no hostname você vai colocar o IP da sua impressora, e aí você vai usar no hostname a porta 7125 e no device UI, que é o User Interface, o IP da sua impressora, e aí 4409 se estiver usando o Mainsail, ou 4408 se estiver usando o Fluid. Fechou, deu um ok, você nunca mais vai ter que mexer nisso. O que acontece agora? Ó, eu tenho essa área onde eu preparo o arquivo, eu posso importar ele aqui, faço as configurações e tal. Tenho o preview onde eu vejo como ficou fatiado. E aí aqui em device, ó, eu tenho o Mainsail. Inclusive, se eu mudar algum layout aqui no browser e voltar para o Orca, ele vai ter alterado. E eu posso mudar tudo aqui. É como se eu estivesse acessando ele pelo browser. Então esse é meu workflow. Eu não abro ele no browser como está aqui. Eu só abri para mostrar, mas eu só uso o Orca. Quando eu vou preparar algum arquivo, eu uso o Orca. Porque eu preparo o arquivo, depois eu venho aqui para a aba de device, onde está configurado. Eu tenho todo o controle que eu preciso, todas as configurações aqui, tudo que eu quiser está aqui. E é aqui que eu controlo a minha impressora. Então essa é mais uma vantagem de você fazer liberar o acesso root. Existe mais uma coisa que é no celular, existe um aplicativo chamado Mobile Raker. Vale a pena instalar, vale a pena dar uma checada nele. Eu não vou entrar em detalhes, senão isso vai ficar muito longo, mas ele é bem legal também, tá bom? Por fim, nós temos aqui os G-codes, os macros, né? Nós instalamos lá no nosso amigo Helper Script, que eu mencionei que ele instalaria alguns macros úteis, são esses aqui. Depois eu vou até apagar alguns que eu não uso, vale a pena explorar. Vamos explorar junto alguma coisa aqui, ó. Autotune Shapers eu vou confirmar. Esse daqui eu vou garantir que eu estou 5 posicionamentos de teste do sensor de nivelamento da mesa. Deixa eu até trazer ele aqui pro meio para ficar um pouquinho mais fácil da gente visualizar isso. Trazer ele para cá. Então tá, nivelamento, probe count, vou pôr 5 e vou enviar para ele, ele vai fazer o nivelamento. Também vou garantir que eu tenho as temperaturas aqui corretas, hot end, nozzle clear temperature e mesa. Mesa provavelmente eu vou subir para 70, hot end 140 tá bom, não vou mexer nisso não. PID da mesa, que é esse PID, ele faz umas medições e ele garante que não vai ficar tendo muita flutuação, porque ele usa energia elétrica para trazer a temperatura para cima. Quando chega na temperatura ideal, ele precisa cortar a energia, esperar baixar um pouquinho para voltar a ligar. Então ele fica oscilando, mas se ele estiver oscilando muito amplamente, você precisa fazer uma calibragem de PID. Belt Shaper Calibration.
Eu vou depois rodar isso daqui e ele salva um PNG para você ver como é que ficou, como é que estão os seus belts. Eu vou deixar o reload camera em caso eu precise, mas eu nunca precisei. E eu acho que é isso. São essas configurações que eu vou fazer. Que é basicamente eu vou até fazer um aqui, ó, 5. Aqui eu vou colocar 70. Vou até deixar em branco isso aqui, não vou deixar ele decidir. E send, pronto, a impressora já começou, ela vai fazer isso aí. Tá? Isso aí, no caso que eu digo, é o nivelamento da mesa. Então vamos deixar a impressora fazer isso. Basicamente eu acho que é isso que tinha para mostrar, né? Já está ficando muito longo aí. Aqui você tem vários controles, né? Ó, por exemplo, o LED, você pode só enfraquecer um pouco a intensidade dele. Pela Creality você tem a opção de ligar e desligar. Aqui você consegue determinar uma porcentagem, você consegue mudar muita coisa, tá? Então é legal você ter acesso ao Mainsail ou Fluid se preferir, tanto faz. Vamos ficando por aqui e até a próxima.